Shalom, shalom, eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal, este espaço judaico com testemunho de Mashiach e Yeshua, para estudarmos o texto referente a Parashat HaShavua da Brit Hadashah. Este texto está no livro de Rizayon, Revelação, Visão, também conhecido como Apocalipse, no capítulo 22, a partir dos versos 6 até os versos 21. Baruch Hashem. Vamos fazer a leitura. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o soberano Elohim dos espíritos dos profetas expediu o seu mensageiro para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Em cedo venho. Feliz aquele que guarda as palavras da ministração deste rolo. Eu, Yohanan, sou o que vi e ouvi estas coisas, e quando eu as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do mensageiro que mais mostrava, para o adorar. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste rolo. Adora a Elohim. Disse-me ainda: não seles as palavras da administração deste rolo, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é tzadik, faça justiça ainda, e quem é kadosh, santifique-se ainda. Eu cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que guardam os seus preceitos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os cultuadores de ídolos e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Yeshua, enviei o meu mensageiro para vos testificar estas coisas a favor das congregações. Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. E o Ruach e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba sem nada pagar a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da ministração deste rolo. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Elohim lhe acrescentará os flagelos que estão descritos neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta ministração, Elohim lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste rolo. A pessoa que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Assim seja, vem, Mestre Yeshua, que todos tenham a mesma bondade de nosso Mestre Yeshua, o Mashiach. Amém. Amém. Baruch Hashem. Esta semana estamos estudando a Parashat Beha'aloteicha. Quando se elevar, quando subir, quando acender a menorá. Começa assim o texto: quando Aharon, fosse então acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas da menorá. Este entendimento da Parashá, não apenas a questão física da iluminação, não apenas a questão da compreensão, da iluminação, do conhecimento de Deus em nossas almas, mas ao mesmo tempo, quando nós nos elevarmos, quando nós subirmos de um patamar espiritual mais baixo para um patamar mais alto. Este estudo da Parashá dessa semana também nos traz a consagração daqueles que trabalhariam para o Eterno, dos Leviim. Traz o serviço deste grupo de pessoas que hoje, como não temos o Mishkan físico, se torna cada um de nós, dia a dia, trabalhando para o Eterno.
vai trazer um trecho de onde as pessoas se preocupam em guardar o mandamento de Pêssar, aqueles que foram impurificados, para não ficar de fora da Torá. Traz-nos também as queixas, da Erev Rav, aquele grupo de pessoas que faz Israel cada vez mais transgredir no deserto. Traz o milagre da carne no deserto. Traz Aharon e Miriam se queixando de Moshe Rabbeinu e Miriam sendo punida com lepra, com a Metzorá. Esta parashat, ela nos demonstra várias situações como se nós estivéssemos vivendo um final, onde é necessário levar o serviço divino de maneira correta e a sério, para não ter consequências desastrosas. Assim, esta passagem de Risaion vai nos mostrar, se nós nos mantermos na instrução do Eterno, nós nos mantermos na Torá, se nós nos mantermos nos mandamentos, guardando os preceitos, aqui como diz no versículo 13, nós teremos então o direito à árvore da vida. A árvore da vida é a Sefirot que nos elevam e nós poderemos então nos ascender, passar de um patamar mais baixo para algo mais elevado e podermos então participar do reino do Eterno aqui na terra com Mashiach, Baruch Hashem. É necessário fazermos a leitura correta deste texto. Aqui nós vemos 3 personagens, fora o Eterno, que nós não iremos chamar de personagem. Então, além do Eterno, está inserido aqui neste texto, temos 3 personagens. Quem são eles? O primeiro personagem é o homem Yohanan, o Navim, profeta, que recebe a visão, a Risaion. Temos também um Malach, que ele chega a se prostrar diante dele e o Malach o repreende, dizendo que não deve fazer esta atitude, porque o Malach é um conservo dele e que ele deve adorar apenas Elohim. No versículo 9 está descrito isso. No versículo 6 é dito que foi expedido de diante do soberano Elohim, o Elohim dos espíritos dos profetas, um mensageiro para mostrar aos servos dele as coisas que breve iriam acontecer. Esse mensageiro citado no versículo 6 não é o Malach. Esse mensageiro é Yeshua. Temos que fazer a leitura com muito cuidado para não confundirmos quem é Yeshua no texto, quem é o Malach e quem é o Eterno e a voz também de Yohanan. Todos falam aqui. Nós podemos observar nos profetas do Tanar, quando um Malach traz um recado do Eterno, ele fala em primeira pessoa, como se o próprio Eterno estivesse falando. A boca do Malach é um canal direto do Eterno. Por isso, muitas vezes aqui, a fala vem de Yeshua, outras do Eterno e outras de Yohanan. O Malach, ele fala também por si só quando diz para adorar apenas Elohim. Temos que ter este cuidado na leitura. Olhe só no versículo 12, diz assim: eu cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo sua obra. Esta fala é do ungido Mashiach e Yeshua, pelo fato de ele estar dizendo que tem uma recompensa para dar. Yeshua, ele tem uma recompensa pelo trabalho que ele prestou ao Eterno. E ele vai retribuir a cada pessoa segundo a sua obra. Muitas vezes as pessoas acham que por elas terem a consciência que Mashiach existiu e que Mashiach veio fazer a obra do Eterno de salvação, já basta. Contudo, Yeshua deixa claro aqui que só vai retribuir recompensa segundo as obras. Ele diz ainda que ele é Aleph e Tava, sendo ele a palavra encarnada, o hebraico, o ivrito, as letras hebraicas que são codificadas na Torá Sagrada. Então ele diz: sou eu o primeiro e o último. Sabendo que o Eterno é uma força infinita, não existe princípio
e nunca terá fim, esta fala só poderia ser do Mashiach, pois ele teve um início e ele também terá um fim. Todas as criaturas do Eterno são finitas, contudo, apenas o Criador é infinito. Por isso Yeshua diz: eu tenho o princípio e também tenho um fim. Ou seja, qual é a finalidade de Mashiach? Restaurar toda a criação e trazer a plenitude para a alegria e satisfação daquele que criou. Felizes aqueles que guardam os seus mandamentos. E Yeshua está referindo aos mandamentos do Pai, do Eterno, os preceitos do Eterno. Aqui também neste versículo está dizendo que estas pessoas felizes entrarão para Jerusalém, a cidade sagrada, pelas portas. Cada porta dessa cidade, ela é sinalizada por um nome de uma das tribos de Israel. Com isso vemos que no final, aqueles que terão direito de morar na cidade sagrada serão das tribos do povo de Israel. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os cultuadores de ídolos e todo o que ama e pratica a mentira. Todas as pessoas que vivem numa ilusão mentirosa de que servem a Yeshua, mas não se atentam aos mandamentos do Pai, não guardam os preceitos da justiça de Deus, estes ficarão de fora. Os feiticeiros, tanto aqueles que cultuam os ídolos são considerados feiticeiros, quanto aqueles que têm contato com os mortos. Todas essas pessoas com essas práticas, os adúlteros, tanto aqueles que têm contato com pessoas que não têm o direito em relacionar-se fisicamente e intimamente, quanto aqueles que pegam a palavra do Eterno e adulteram. Como está escrito aqui no versículo adiante, que aquele que trocar a palavra, aumentar a palavra, diminuir a palavra do rolo, será acrescentado para ele flagelos, os mesmos flagelos que estão escritos neste rolo. E se também aumentar, esta pessoa será tirada sua parte da árvore da vida. Quando diz que será tirada a parte da árvore da vida, quer dizer que essa pessoa não terá direito à redenção, nem também terá direito a entrar na cidade santa. Ou seja, ele será cortado, será lançado fora. Quando diz que os cães também não poderão participar do Olam Abá, é sabido que os homens que faziam culto aos ídolos e entre eles mesmos mantinham relações íntimas para cultuar os ídolos, eles eram chamados de cães, Klev. Klev, que é cão em hebraico, significa que tem o coração meigo, né? Um sentimento no coração meigo, alguém muito carinhoso. Estes homens eram chamados de Kalev, de cães. Os cães ficarão de fora. Pessoas que têm esse tipo de comportamento. Além do mais, sabemos que podemos também ver que essa figura do cão é aquela pessoa que não tem a alma divina, que não tem o direito de comer da Torá, de se alimentar do pão dos filhos. Estes ficarão de fora. Baruch Hashem. E Yeshua, ele diz que enviou o Malach para testificar estas coisas em favor de nós, os seus Talmidim, que hoje estamos em congregação, né, juntos para fazer o serviço divino. Ao nosso favor veio estas palavras. Nós devemos então ouvir as palavras de Mashiach, receber em nosso coração essas instruções e nos mantermos puros, como ele diz mais acima aqui: quem está limpo, continue a se limpar. Quem está kadosh, continue a se santificar. E aquele que está fazendo a justiça, que é tzadik, continue a fazer a justiça. Já o sujo deve continuar a se sujar,
porque ele mesmo continua a dizer: cedo venho. Ou seja, o tempo está próximo e não há mais tempo para aquele que está apegado à imundície. E diz no versículo 17: o Ruach e a noiva dizem: vem. Todos estão clamando: venha. E quem ouve agora mesmo, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser receber sem nada pagar a água da vida. Entenda, estas palavras já foram ditas pelos profetas. E Yeshua está a repetir os profetas para confirmar. A água da vida, que é a Torá, você pode receber sem nada pagar. Baruch Hashem. No versículo 20, Yeshua volta a dizer: certamente cedo venho. E assim seja, venha, mestre Yeshua. Novamente consagre os Levim. E novamente traga o serviço do Mishkan. E novamente faça acender a menorá. Baruch Hashem. E nos dê a oportunidade de participarmos do Pesach Sheni, o segundo Pesach, contigo, Baruch Hashem, e que nós estejamos junto com Ele. Que nós não murmuremos até lá, para que as nossas queixas não nos tragam o mal, como trouxe ao povo no deserto, por desejar a carne, por desejar os temperos do Mitzrayim. Que nós possamos olhar para a frente e não para o passado. Que nossa techuvá seja plena, Baruch Hashem, tendo o cuidado de não criticarmos Yeshua, assim como Miriam lá no deserto criticou a Moshe Rabbeinu e teve uma punição. Que nós possamos olhar para Yeshua com respeito, sabendo que está escrito que aqueles que o traspassaram chorarão por ele como por um filho primogênito. Toda esta punição de Miriam, o povo de Israel, aqueles que não têm um testemunho de Yeshua, eles estão a passar. Por muitos flagelos passaram e ainda passam por terem criticado o Mashiach de Israel. Contudo, Yeshua, como Moshe Rabbeinu teve a postura de rezar por Miriam e pedir pela cura dela, e Yeshua vive por interceder pelo povo. Baruch Hashem. Nós estamos, neste período onde Miriam está em quarentena, aguardando se recuperar para voltar ao entorno do Mishkan. E Yeshua está à espera de Miriam, espera de seu povo, aqueles que não compreendem ainda o seu testemunho. Baruch Hashem. Peço a você que esteve aqui comigo no canal neste vídeo, deixe um like, compartilhe essa mensagem com pessoas que têm interesse em compreender a Brita Hadashah com a visão judaica verdadeira, compreendida através do ensino da Torá Sagrada. Baruch Hashem. Deixe também um comentário acerca do assunto. Contribua com nossa congregação, assemelhando-se à luz do Eterno, pois ela é compartilhadora de bem. Seja a semelhança de Deus. Compartilhe o bem. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom lehitraut. Kol hatovim lekulam.